Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui de volta para dar a vocês mais uma super dica de leitura. Eu já fiz indicações dessa obra, juntamente com outras obras, só que vários amigos meus, me pediram para eu fazer indicações individuais, aonde eu estarei falando melhor da obra e dando uma visão panorâmica, uma visão geral da obra. E eu farei indicações aqui sobre os pais da igreja, a patrística, porque todo teólogo tem que estudar a patrística, tem que ter um material sobre a patrística, porque lá veio as origens do desenvolvimento da doutrina cristã, ok? Então, quem diz que é teólogo e não estuda a patrística, os pais da igreja, os conceitos doutrinários dos pais da igreja, desculpe, você não é teólogo, porque você pulou uma parte importante. Para entender porque o presente é assim, você tem que olhar para o passado, principalmente nos assuntos mais debatidos na era patrística, foi a cristologia. Tanto que os 6 primeiros concílios ecumênicos, que eu tratei aqui no canal, trataram de uma maneira exclusiva, conclusiva, exaustiva eu falo no ponto positivo, da divindade de Jesus, da união hipostática, enfim. E essa obra aqui, você tem que ter em sua biblioteca. São quase 400 páginas. J.N.D. Kelly, um erudito, já faleceu, ele morreu em 97, mas o camarada deixou obras maravilhosas. E essa é uma delas. Patrística. Origem e desenvolvimento das doutrinas centrais da fé cristã. Origem e desenvolvimento das doutrinas centrais da fé cristã. É monumental essa obra. E sem delongas, vou mostrar para vocês aqui o sumário, tá? Dos assuntos que ele irá abordar nessa magistral obra, tá? Dessa magistral obra que você precisa ter. Principalmente para você que dá aula de história da igreja, você que tem um interesse em ler história da igreja, conhecer as doutrinas centrais que foram desenvolvidas nesse período, enfim. Aí tem a primeira parte aqui, capítulo 1. Capítulo 1. Ele vai tratar sobre os antecedentes. Aí tem a época patrística. Segundo, o judaísmo. Aí vem a terceira parte. As tendências religiosas do Império Romano. A filosofia greco-romana. O neoplatonismo. E a via gnóstica. Esse é o capítulo 1. O capítulo 2. A tradição e as escrituras é o tema. Aí ele vai tratar sobre a norma da doutrina, o período inicial, Irineu e Tertuliano, o 3º e o 4º século, o apelo aos pais. Capítulo 2. Excelente. O capítulo 3. As escrituras sagradas é o tema. Aí vem o Antigo Testamento, o cânon do Novo Testamento, a inspiração das Escrituras, a unidade dos 2 testamentos, o Antigo e o Novo, a tipologia e a alegoria, a reação de Antioquia, tá? Porque Antioquia era a escola que tinha um método de interpretação mais literal das Escrituras, e a escola
de Alexandria usava o método alegórico. Encontrava ali, lia o texto, mas sempre encontrava por trás do texto uma alegoria. E essas escolas rivalizaram uma com a outra. Então, a reação de Antioquia. Aí tem, essa é a primeira parte, né? Que terminou no capítulo 3. A segunda parte, ele vai tratar sobre a teologia pré-nicena, a teologia antes do primeiro concílio de Niceia, que aconteceu no ano 325. Aí vem o capítulo 4. O tema é a tríade divina, onde ele vai tratar sobre um só Deus Criador, a fé da igreja, os pais apostólicos, os apologistas e o verbo, os apologistas e a trindade. E a última parte aqui vai tratar sobre Irineu, Irineu de Leão, um dos maiores teólogos da história. Essa é a segunda parte, a teologia pré-nicena, o capítulo 4. O capítulo 5, ele vai tratar, o tema é o trinitarismo do terceiro século. Aí vem a introdução ao tema, tá? Aí vem ele tratando sobre Hipólito e Tertuliano, tá? O monarquianismo dinâmico, o monarquianismo dinâmico, vai falar sobre os modalistas, né? Ou, para aqueles que não conhecem esse termo, os unicistas. Vai tratar também sobre o monarquianismo modalista, de Sabélio, a teologia romana, Clemente e Orígenes, a influência de Orígenes. Esse é o capítulo 5. Capítulo 6, os primórdios da cristologia. Aí ele vai tratar sobre soluções unilaterais, a cristologia do Espírito, os apologistas e Irineu, a contribuição do Ocidente, a escola de Alexandria, o Oriente depois de Orígenes. Capítulo 7, o homem e sua redenção é o tema. A era pós-apostólica, os apologistas, a teoria da recapitulação, a teoria da recapitulação, o Ocidente do terceiro século, o Oriente e a doutrina do homem, as ideias orientais acerca da obra de Cristo. Capítulo 8, esse foi o capítulo 7. A comunidade cristã é o tema. Aí vem os primórdios da eclesiologia, as primeiras ideias sobre os sacramentos, avanços na doutrina da igreja, o batismo no terceiro século, o desenvolvimento da doutrina eucarística ou da Eucaristia, a ceia, a disciplina da penitência. O cara arrebenta, tá? Aqui é a parte 2, acaba no capítulo 8. A terceira parte vai entrar agora nos concílios ecumênicos. Terceira parte, de Niceia a Calcedônia. Niceia é o primeiro concílio ecumênico, Calcedônia foi o quarto concílio ecumênico, que aconteceu no ano 451. Ok? Aí vem o capítulo 9. A crise nicena, os antecedentes do conflito, o ensino diário, a teologia de Niceia, os desdobramentos de Niceia, o partido niceno e Atanásio, os antes-nicenos, tá? Aqueles que foram contra o concílio de Niceia. O capítulo 10, a doutrina da Trindade, a volta ao homoousion, ou homoousios. A palavra homoousios significa mesma substância, ou substância igual, substância similar, tá? Mesma essência. A volta ao homoousios. Essa palavra foi muito discutida ali no Concílio de Niceia. Depois,
o homoousios do espírito, Atanásio, que o espírito tinha a mesma substância que o Pai e o Filho. Isso foi tratado no segundo concílio ecumênico, concílio de Constantinopla, em 381. Terceiro, o homoousios do espírito, os capadócios, os pais capadócios, Basílio o Grande, Gregório de Nissa e Gregório Nazianzeno. Aí vem os capadócios e a Trindade no Ocidente, a contribuição de Agostinho. Esse é o capítulo 10, o capítulo 11. É muita coisa. A Cristologia no quarto século, introdução, os arianos e Eustácio, a Cristologia de Atanásio, o apolinarismo, o bispo Apolinário, que criou uma heresia terrível, tentando defender a Trindade, e acabou criando uma heresia terrível. A reação ortodoxa, a Cristologia de Antioquia, o capítulo 12, isso é o capítulo 11, capítulo 12, a solução cristológica. Aí vem o nestorianismo, Cirilo de Alexandria, de Éfeso para a unidade, o caso de Eutico, o Ocidente e Leão I, a solução de Calcedônia. Isso eu também gravei aqui, como eu falei para vocês, só reiterando, vários vídeos falando sobre isso, sobre as heresias cristológicas, eu falo sobre todas essas heresias aí. A solução de Calcedônia, capítulo 13, o homem caído e a graça de Deus, a origem da alma, Atanásio e a queda, os pais gregos, o Ocidente antes de Agostinho, a doutrina de Pelágio, Agostinho e o pecado original, graça e predestinação, a solução ocidental, o Oriente no quinto século. O Oriente no quinto século. Sabe? Fantástico. Então você está sentindo aí, está saboreando os capítulos. Só coisa boa. Capítulo 14. Cristo e sua obra de salvação. A chave para a soteriologia, Atanásio, os pais gregos no quarto século, o Ocidente no quarto século, Agostinho, o Oriente no quinto século. Aí vem o capítulo 15. O corpo místico de Cristo é o tema. A eclesiologia no Oriente. A eclesiologia no Oriente. O Oriente e a Sé Romana. As doutrinas ocidentais. Hilário e Optato. As doutrinas ocidentais. Agostinho. O Ocidente e a primazia romana. Esse é o capítulo 15. Capítulo 16. A doutrina posterior dos sacramentos. Teoria geral, o batismo, a confirmação ou crisma, a penitência, a presença da eucarística, o sacrifício eucarístico. É o capítulo 16. Tudo isso aqui na terceira parte. E a quarta parte e última, aí vem o epílogo, o capítulo 17. A esperança cristã. Atenção na escatologia, o conceitos do segundo século, o desenvolvimento do dogma, Orígenes, o pensamento posterior, a ressurreição do corpo, o pensamento posterior, parúzia e julgamento, a vida eterna. Esse é o capítulo 17. O capítulo 18, que é o último, que encerra a quarta parte do livro, capítulo 18. Maria e os santos, os mártires e os santos, Maria no período antiniceno, antes de Niceia, do concílio de Niceia. Aí vem de Niceia a Éfeso. Muito bom esses tópicos, o sumário. Então, você sentiu o peso da obra, sentiu que a obra de fato é maravilhosa. Então, adquira essa obra. Eu fiz questão de citar aqui parte por parte, capítulo por capítulo, porque essa obra é fundamental. Quando você comprar essa obra e você ler essa obra, você vai ver
que de fato o que eu falei aqui é verdade. Ok? Compre essa obra para você ter a noção como aconteceu o desenvolvimento das doutrinas centrais da fé cristã. Ok? Muito obrigado. Faça os seus comentários aqui, que é de suma importância para o canal. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Deixe o seu joinha, o seu like e acione o sino para receber todas as notificações. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Graça e paz. Até os próximos vídeos.